na vinda do nosso Senhor Jesus, quando ele veio na manjedoura. Ela se cumpriu quando João Batista veio. Ela se cumpriu quando Cristo morreu na cruz. Então, ela se cumpriu quando ele ressuscitou. Então, ela vai se cumprir. Mateus 24 já se cumpriu, povo abençoado. A Bíblia, a nossa Bíblia, há muito tempo atrás, eu mesmo, eu tiro por mim. Eu era uma pessoa do mundo. Eu botava a Bíblia lá na estante empoeirada. E assim muitas casas. Você andava em muitas casas e via a Bíblia que estava até pegando uma cor amarelada nas páginas, porque as pessoas guardavam ali, sabe, como amuleto, no Salmo 91. Mas de uns tempos para cá, a Bíblia ela vem se cumprindo numa velocidade que está despertando esta nossa geração para o fato de que a saída é Jesus e que é um tempo da qual nós estamos posicionados em que há muitos cristãos buscando o Senhor e que muitas pessoas do mundo vêm recebendo o Senhor. É como fosse um boom, uma explosão. A forma como o cristianismo ele vem crescendo no decorrer dos anos. Isto não te choca? Você não percebe que a Bíblia ela está se cumprindo? Porque a igreja do Senhor ela é uma igreja rejeitada. Se você puxar a ficha, pode puxar a ficha nos históricos, tanto da sua igreja, ou puxar a ficha do Google, você vai ver que a igreja do Senhor era pouco. Era poucas pessoas. Ninguém queria o evangelho. Às vezes as pessoas antigas, se você ouvir uma conversa de um idoso antigo, ele vai dizer com todas as palavras, ó, era uma igreja que se você era crente era muito mal falado na redondeza. E às vezes eles falavam lei de crente, né? Então você enxerga aí que a igreja do Senhor é uma igreja que ela é rejeitada por este mundo. Porque eles andam em um padrão correto de Deus, um padrão de santidade, um padrão de justiça. Mas quando você enxerga o evangelho, o cristianismo nos nossos dias, você enxerga que há uma coisa diferente. E esse diferencial, este choque, é justamente pelo fato de que a Bíblia ela está se cumprindo ao pé da letra. O engano que viria nos últimos dias para poder arrancar os corações dos cristãos da verdade. Então eles adorariam outro evangelho e que não seria o evangelho. O evangelho que está sendo pregado nos nossos dias é um evangelho de prosperidade, aonde não tem cruz, não tem sangue, não tem arrependimento, não tem santidade e não tem justiça. Porque se você pregar esses atributos que são comunicáveis, esses atributos que revelam o Senhor, se você pregar dentro da sua igreja, as pessoas que contribuem com o dízimo caem fora. Ou qualquer pessoa cai fora. Para uma pessoa que é carnal, não aguenta ouvir um evangelho da cruz. Eu era desse jeito, povo abençoado. Eu fui para a igreja e começaram a pregar um evangelho da cruz, eu caí fora. As pessoas não suportam a cruz. A cruz ela é um objeto de separação. A cruz ela nos denuncia. Ela denuncia a pessoa de que pecado é pecado e a sua consciência precisa mudar. Então, a cruz ela é humildade. A cruz é um sinônimo, é o significado de uma vida que precisa ser crucificada, negada, para poder habitar com Cristo. Então, se pregar isso nas igrejas, acaba espantando as ovelhas. Então, eles optaram, não a igreja em si, mas sim os sacerdotes. Os sacerdotes é que iria
traz estes ensinos. Por isso que a Bíblia diz os mestres dos últimos dias. Esses mestres que a Bíblia relata são o sacerdócio, os licenciados do púlpito. Aleluia. Então, não generalizando todas, ou todos os crentes, mas que a igreja do Senhor, a verdadeira, ela é um povo fiel a Deus. E são poucos. Por isso que a Bíblia diz, são muitos chamados, mas poucos escolhidos. E esses escolhidos, aonde eles estão? Aonde eles estão? Aonde está a verdadeira fé? Aonde estão os pastores de verdade? Aleluia. Quando você vê um pastor de verdade sendo rejeitado, porque ele prega a cruz e o sangue, é ali que está a luz do Senhor. Quando você enxerga uma igreja que ela é humilde e que o povo é fervoroso, é ali que está o Senhor. Amém. Aonde você vê uma igreja pregando apenas a Bíblia, sem buscar apoio de inteligência artificial para poder criar sermões, ou pregar em tecnologia de notebook, de celular, que hoje em dia estiraram até a Bíblia do púlpito, estão optando por celular, notebook. Quando você vê um pregador de verdade pregando a Bíblia, pregando a cruz e o sangue, o direcionamento para a salvação, é ali que está a luz do Senhor. É ali. Aleluia. São nas coisas simples para confundir as fortes. É por isso que Deus escolheu as coisas loucas. Se você está me ouvindo nesta live e você me suportou até aqui, Deus te escolheu. Por quê? Porque aqueles que não são do Senhor não ouvem a sua voz. Eles ignoram. Então, povo abençoado, olhando para a cruz e para o sangue, nós observamos a esperança e a ressurreição, que ali está embutida na fé genuína e verdadeira de Cristo Jesus. Então, a ressurreição de Cristo Jesus veio para libertar a terra, veio para libertar o ser humano e veio para dar sentido, uma visão nova para todos aqueles que vão crer no Senhor Jesus e vão se tornar filhos de Deus. Amém? Uma nova visão. Uma visão da qual é uma visão inclinada, posicionada. Uma visão da qual você enxerga que o reino de Deus chegou. Que você sente paz, que você sente segurança, você sente pureza, você sente santidade, você sente o apoio de Cristo, você sente o brilho de Cristo, você sente o calor de Cristo, você sente tudo. É a graça que está te movendo. É por isso que Paulo falou, a graça de Deus já me basta, né? Já nos basta. Né? Só nos basta. Só a graça de Deus. A graça de Deus é isso, povo abençoado. É um pacote de muitos itens que Deus derrama na vida do crente, que ele vai sentir em múltiplas formas da sabedoria de Deus. Ele vai sentir paz, ele vai sentir amor, ele vai sentir tudo. Mas o verdadeiro sabotador, o verdadeiro inimigo que pode roubar a tua coroa, roubar a tua graça, é a tua própria carne. É a tua própria carne. É por isso que a carne ela precisa ser crucificada. E para crucificar a carne, povo abençoado, é obedecendo à vontade de Deus, substituindo as tuas vontades pessoais, os teus gostos, os teus estilos para obedecer à vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo. O teu pastor, você está na igreja, o teu pastor te enxergou que você está em um comportamento diferente, você está com um jeito totalmente diferente. E ele vem e te fala, olha, meu filho, é o seguinte, eu quero te falar aqui que você precisa orar mais ao Senhor para que possa te trazer um domínio próprio, para que possa isso, aquilo. Se você receber, você está fazendo a vontade de Deus. Você negou a tua vontade pessoal. Mas se você negar o conselho dele,
Então você gosta do teu comportamento, você gosta do teu estilo. Então você está longe da vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela nos confronta. A vontade de Deus nos confronta. E Deus usa quem? Usa os líderes. Por isso que a Bíblia diz que honrai os vossos líderes, porque eles velam pelas almas das ovelhas, né? Então, povo abençoado, a mensagem chegou ao fim. Essa foi a pequena mensagem nesta noite. Quero agradecer a participação de todos. Foi uma mensagem... eu gosto muito de pregar apenas 2 versículos. Eu não gosto de pregar um sermão longo. E também não uso pegar sermões na internet. É apenas o que o Espírito Santo me orienta. Então, o Espírito Santo me trouxe essas 2 mensagens faz muitos dias e que eu queria trazer na rádio. Amém? Então, por motivos pessoais, não tive como vir na rádio esses dias, estava muito tempo parado, mas de hoje em diante, a partir de amanhã, hoje já começou, né? Mas a partir de amanhã, consequentemente, nós vamos estar aqui vindo todos os dias para trazer uma pequena, curta mensagem. Amém? Uma mensagem curta, mas que vai edificar a nossa fé, que vai alimentar a nossa fé, que vai ser um combustível para nós olhar para Cristo e entender o sentido que é Cristo Jesus, que é a verdadeira salvação. Amém? Então, o sentido da vida é isto. É que nós olha para Cristo e vamos ressuscitar no último dia e que não vamos morrer. Não vamos morrer. Entenda bem isto. Se você está olhando para Cristo, você não vai morrer. A morte física não é morte, povo abençoado. É uma morte que é apenas uma passagem. A verdadeira morte na Bíblia, ela é a verdadeira, ela é a mais perigosa. Você deve temer a Deus em primeiro lugar. A Deus. Que quando você teme a Deus, então você está escapando da verdadeira morte. A verdadeira morte é Apocalipse 20:15. Aqueles que não foram escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E eles vão experimentar a segunda morte, que já é definitiva, é uma separação de Deus total. É quando a pessoa ela morre sem Cristo. Ali já era. Ela já vai pegar a segunda morte. Ela morreu aqui fisicamente e vai experimentar a segunda morte. Esta é a verdadeira morte, povo abençoado. A morte física é apenas uma passagem. A morte física é você fechou os olhos aqui e acordou em uma dimensão. Você foi para outra dimensão. É por isso que Cristo Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele experimentou o corpo dele quando ressuscitou, ele experimentou muitas dimensões. E estas dimensões fez com que ele se apresentasse a 500 pessoas. Dimensões é um espaço de tempo, de realidade, de físico. Você vê que ele apresentou para os obreiros de Emaús. Você viu que ele apresentou para 500 pessoas. Você viu que ele comeu peixe. Então é um corpo glorioso, um corpo que é incorruptível, um corpo da qual ele prometeu na Bíblia, em Filipenses 3, no versículo 20 a 21, ele diz que aqueles que são fiéis a ele, iria receber um corpo igualzinho dele. Então é este corpo que está preparado para nós. É este corpo que está preparado que deve motivar as nossas faculdades mentais, a nossa mente, para nós buscarmos e não desistirmos. Perseverar até o fim. Perseverar até o fim e será salvo é chave. É um ponto-chave no nosso destino. As coisas que vamos fazer aqui, as atitudes, os comportamentos, tudo isto vai determinar o nosso destino. E que eu sou imerecedor, eu não sou digno de nada, eu estou apenas como um servo inútil. Eu só estou aqui só para aprender do Senhor Jesus. Vamos aprender do Senhor Jesus, amém? Vamos aprender a